Boa noite, Intensify! Boa noite para você que está ligado agora ao vivo conosco, nessa noite sobrenatural, nessa noite de avivamento, na Revival Night 2020. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu estou muito honrado e muito feliz de fazer parte desse movimento de despertamento. Nós acreditamos que aquilo que o Senhor fez há mais de 100 anos, o legado dos nossos pais, o legado dos avivalistas, ele continua vivo. E acreditamos que o Senhor fará novamente na nossa geração. Ele não fará as mesmas coisas, Ele fará coisas novas, porque Ele é um Deus de coisas novas, mas com a mesma essência, com a mesma força, com o mesmo poder e, acima de tudo, com os mesmos princípios e com a mesma palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Emanuel e da Camila, esse casal incrível que tem liderado esse movimento de salas de oração, de despertamento espiritual. A palavra de ordem do Intensify é intensificar a nossa busca ao Senhor com uma expectativa renovada, porque o Senhor está se movendo, Ele está construindo coisas e Ele está nos chamando para construir junto com Ele. Como disse Francis Schaeffer, nós não estamos fazendo nada, o Senhor está fazendo algo e Ele está nos dando o privilégio de fazer isso junto com Ele. Eu quero convidar você para ler um texto da palavra de Deus, uma palavra que vem enchendo o meu coração. E eu quero partilhar com você o texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, o versículo de número 1 ao versículo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 1 e o versículo de número 4. E nesses minutos, eu quero que você silencie as vozes ao seu redor, que você chame um foco para a palavra de Deus, porque eu quero falar sobre por que precisamos de um avivamento. Qual é a necessidade que nós temos de um avivamento? Então, esse texto é um texto de um avivamento e eu quero extrair daqui algumas lições que vão impactar o seu coração. Então, me dê aí a sua atenção e vamos juntos imergir na palavra de Deus nessa noite. O texto diz assim: Ora, sucedeu no 3º ano de Osias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe foi Abi, filha de Zacarias. Ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens, e cortou os bosques e queimou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou Neustã. Essa palavra é uma palavra que tem enchido o meu coração. Todas as vezes que eu penso sobre avivamento, é impossível não direcionar minha atenção para a vida do rei Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá, o reino do sul. Se você conhece um pouco da história de Israel, você vai saber que depois dos dias de Roboão, filho de Salomão, o reino de Israel, que era unido, foi dividido em 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O reino do sul ficou conhecido como esse ambiente onde alguns avivamentos aconteceram na história de Israel. E esse é um avivamento, e eu quero olhar para cá, extrair algumas lições desse texto que fazem muito sentido para essa expectativa que nós estamos nutrindo nesses dias, de que o Senhor venha e faça algo muito novo, algo muito genuíno, que nos conecte ao legado dos nossos pais e que possa fazer de novo na nossa geração aquilo que Ele já fez no passado. A primeira coisa que esse texto, ele chama a minha atenção em relação a um avivamento, é que o protagonista desse avivamento é um jovem de 25 anos de idade. Esse jovem,
Ezequias, ele vem rompendo com um legado de idolatria, de irresponsabilidade espiritual que estava sob os seus ombros. Os reis que vieram antes dele construíram altares, edificaram bosques, prepararam cultos a deuses pagãos e perverteram a espiritualidade de Israel. Quando Ezequias recebe a chance, com 25 anos de idade, de se assentar em um lugar de governo, ele não se assenta para reproduzir a história, ele se assenta para dar uma resposta a Deus e estabelecer uma nova história segundo o coração de Deus. Eu acredito que quando Deus confia o reino a um jovem de 25 anos, Deus está chamando a nossa atenção e nos mostrando que Ele tem um interesse em programar, em levantar, em fazer coisas novas a partir de uma geração que ainda é jovem, mas se disponha a entregar os melhores dias da sua vida a Jesus Cristo. Eu vejo isso na história da Bíblia. Deus, Ele tem um interesse em usar jovens. Ele tem um interesse em levantar jovens. Você vê, por exemplo, Deus chamando Paulo, o apóstolo, no meio da sua juventude, mudando a rota da vida de Paulo e fazendo com que, mesmo perto dos seus 30 anos de idade, jovem demais para aquela cultura greco-romana, o apóstolo Paulo entrasse em um movimento apostólico que transformou todo o mundo pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos o próprio Jesus começando seu ministério com 30 anos de idade, revolucionando uma história de religiosidade, de uma espiritualidade morta dos hebreus com 30 anos de idade. Então, para mim, fica muito claro o interesse de Deus em usar, em dar experiências extraordinárias e em fazer com que jovens assumam posições governamentais para que eles possam causar um impacto. Nós precisamos de um avivamento nesses dias. E nós precisamos que você que é jovem, você que está conectado com as redes sociais, você que tem sofrido o apelo de diversas vozes, de diversas ideologias, você que tem sofrido com as pressões do mundo, você precisa entender que Deus está te chamando nesse tempo para que você seja protagonista de um avivamento, para que você carregue uma voz de vida liberada para lugares, para pessoas, para instituições, para estruturas, para países, para nações que precisam ser impactadas por uma revolução do Espírito Santo. Então, Ezequias é esse avivalista jovem, mas ele é um avivalista que está diante de uma ausência de um legado que ele possa reproduzir. Eu acho isso muito interessante porque a Bíblia diz que quando ele se senta no trono para governar, a Bíblia fala que ele seguiu os caminhos do seu pai Davi. Ora, Davi não era o pai biológico de Ezequias. Davi era a referência de sinceridade, de adoração, era a referência de uma vida piedosa, de uma vida entregue a Deus, de um governo segundo o coração de Deus. E eu acho isso interessante, porque é uma capacidade dada por Deus a Ezequias de olhar para a sua história e mesmo não tendo referências imediatas, ele consegue fazer um salto na sua história e se conectar a referências do passado que foram extraordinariamente sensíveis a Deus, como foi o caso de Davi. Eu acredito que para os nossos dias isso é fundamental, isso é algo que nós precisamos fazer, isso é algo que nós precisamos viver. Nós precisamos fazer um salto, nós precisamos buscar na história homens, mulheres, líderes que deram uma resposta fiel, que deram uma resposta justa para os seus dias. Eu, por exemplo, amo a vida de Jonathan Edwards, o avivalista de New Hampton. Eu amo ler as histórias de Jonathan Edwards. Eu amo ler como as afeições de Jonathan Edwards foram trazidas e conduzidas ao amor a Jesus.
Eu amo olhar a história de homens que vieram no passado. Mas o que nós precisamos? Nós não podemos olhar para a vida desses homens apenas com um olhar contemplativo. A gente não pode olhar e dizer assim: uau, que incrível o que Deus fez na vida de Wesley. Que incrível o que Deus fez na vida de Seymour. Que incrível o que Deus fez na vida da Aimee Semple McPherson. Que incrível o que Deus fez na vida do Billy Graham. Como eles amavam a Deus, como eles amavam a Jesus, como eles se entregavam. Nós precisamos olhar para isso. E mesmo que em alguns momentos a gente procure referências, e talvez você que está me ouvindo agora passe a olhar para a sua vida e você fica dizendo: cara, mas eu não tenho um legado para me conectar. Talvez na minha casa, na sua casa você não tenha um legado para se conectar. Talvez no seu ciclo religioso, na sua comunidade, talvez na sua vida cristã você não tenha legados para se conectar. Mas não adianta a gente olhar para o passado apenas de uma maneira contemplativa e dizer: uau, que incrível o que aqueles caras viveram. É hora da gente se conectar com a essência que estava no coração deles e dizer: essa é a nossa vez de viver aquilo que eles viveram. Esse é o nosso tempo de viver aquilo que eles viveram. Esse é o meu tempo de queimar tudo que eu tenho para queimar. Esse é o meu tempo de colocar fogo no meu sermão, ou colocar o meu sermão no fogo, como dizia John Wesley. Esse é o tempo de amar pessoas e de se conectar com filhos e gritar: dai-me filhos, Senhor, senão eu morro. Então essa paixão, essa chama precisa se conectar a referências. Você precisa de referências. Por isso que não existe homem sem história e não existe história sem homem. Nós precisamos sim olhar para o legado de quem veio antes de nós. Nós precisamos nos conectar com isso. Se nós não vivermos isso, se nós não olharmos para isso, nós vamos viver uma vida sem referências. E ninguém constrói uma vida, uma movimentação para o futuro, rompendo as pontes com o passado. Nós temos um legado que vem antes de nós e que precisa nos impulsionar, precisa nos catapultar para frente. E é isso que esse avivalista faz. Mas agora, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas essenciais que fazem a razão pela qual nós precisamos buscar, pedir, precisamos intensificar a nossa chama por um avivamento nos nossos dias. São duas atitudes que Ezequias toma no avivamento que Deus o coloca como protagonista e que eu acredito que precisam acontecer de uma maneira muito incisiva no nosso tempo. Primeiro, a Bíblia diz que quando Ezequias se assenta num lugar de governo, ele derruba os altares, os lugares altos, os lugares de culto que foram construídos a outros deuses. Ele se torna alguém que trabalha para que o culto seja um culto exclusivamente dado a Deus. Ele busca essas reformas, ele purifica o templo, ele reconecta os sacerdotes ao seu serviço, ele derruba os altares. Então Ezequias, ele é alguém preocupado com a integridade do culto. Ele é um rei que busca produzir um culto íntegro, um culto fiel, um culto exclusivo a Deus. Eu acredito que uma das principais marcas que o avivamento que nós precisamos para esses dias precisa produzir e deve ser a nossa zona de foco, é que nós devemos buscar a integridade desse culto que seja entregue exclusivamente a Deus. Nós precisamos reconduzir o culto a Jesus Cristo. Nós precisamos trazer Jesus para o centro do culto, e isso tem duas implicações. A primeira implicação é uma implicação da liturgia, da vida da igreja, da comunidade. Nós vivemos tempos e graças a Deus pela conexão, pela internet, graças a Deus por nós podermos estar aqui, graças a Deus por você estar aí na sua casa nessa noite sendo ministrado por essa palavra. Então nós vivemos tempos
em que muitas vozes têm subido, muitas vozes têm aparecido, muitas referências têm ganhado espaço na internet. E o que acontece? Essa personificação de uma mensagem, essas personalidades que vão se construindo, não só na internet, mas na vida das igrejas locais, na vida das denominações, muitas vezes sutilmente, elas vão surrupiando, elas vão roubando, elas vão tirando a centralidade do culto de Jesus. Nós, você que é um líder de adoração, você que é um ministro da palavra, você que é um mestre, você que desenvolve um ministério, você precisa colocar vigias quanto a isso. Porque há uma tendência muito forte das pessoas nos confundirem com Deus. Há uma tendência muito forte das pessoas trazerem para elas a nossa vida como um objeto de idolatria. Muitas vezes nós entramos em um templo como esse, os ídolos não estão nas paredes, eles não estão em altares feitos de gesso, mas muitas vezes os ídolos estão com os microfones na mão, muitas vezes os ídolos estão ministrando, muitas vezes os ídolos estão liberando, estão fazendo, e as pessoas estão prestando verdadeiros cultos a pessoas. Eu acredito que essa primeira implicação de derrubar altares, ela tem muito a ver com a vida litúrgica da igreja. Nós precisamos acreditar que Deus fala através da boca de todos. Nós precisamos acreditar que Deus, embora distribua unção e tenha convergências e tenha níveis de identidade própria para cada um de nós, distribua diferentes unções para cada um de nós, mas Deus não está restrito a uma pessoa, Deus não está restrito a mim, Deus não está restrito a uma igreja local, Deus está fluindo livremente. Eu quero frisar isso, Deus é livre, glória a Deus que Deus é livre. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos, eu acho interessantíssimo isso, porque Jesus olha para Nicodemos e diz assim, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E aí eles começam aquela conversa sobre nascer do Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus dispara uma sentença que eu acho incrível, ele diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a nossa liberdade como filhos do Espírito está conectada à liberdade do Espírito. Porque o Espírito de Deus é livre, ele nos faz filhos livres. Porque o Espírito de Deus é misterioso, ele nos faz misteriosos na nossa movimentação. Porque o Espírito de Deus, ele se move de maneiras que são inexplicáveis e impressionantes, a nossa vida vai ganhando contornos inexplicáveis e impressionantes. Mas nós não podemos perder essa característica do Espírito Santo, ele é livre. Ele é livre para usar quem ele quiser. Ele é livre para falar através de quem ele quiser. Por isso que um avivamento genuíno nesses dias precisa começar pela derrubada dos ídolos que nós construímos e que estão sendo, muitas vezes, o monopólio de Deus para falar a respeito da nossa vida. Nós precisamos abrir isso e entender que Deus ministra através de um corpo, Deus ministra através de multiplicidade de dons, Deus ministra através de multiplicidade de operações. Ninguém nunca terá tudo, porque quem tiver tudo se tornará um diabo. Ninguém nunca terá tudo, porque quem tiver tudo se perderá. Nós não somos independentes nem dependentes, nós somos interdependentes. Nós nos complementamos na movimentação dos nossos dons. Por isso que um avivamento genuíno precisa derrubar os ídolos. Não pode haver ídolos do serviço, não pode haver ídolos da pregação, não pode haver ídolos da adoração. Que precisa entender, o que nós precisamos entender é que nós somos um corpo e que nesse corpo a única glória é de Jesus. Mas a segunda implicação de derrubar esses altares é que muitos dos altares que nós construímos fora de nós são reflexos dos altares que estão construídos dentro de nós. São espelhos.
Muitas vezes nós idolatramos pessoas porque essas pessoas dão manutenção aos ídolos que nós construímos dentro do nosso coração. Muitas vezes nós preferimos pessoas porque aquelas pessoas não confrontam os nossos modelos. Muitas vezes nós gostamos mais de uma coisa porque aquela coisa nos deixa numa zona de conforto. Ela não nos mexe, ela não nos reposiciona. E esses ídolos que nós construímos no nosso coração, embora eles tenham diversas formas, embora eles tenham diversas atitudes diferentes, o rosto deles sempre é o mesmo. É o seu próprio rosto. É a sua própria imagem. Porque no fim de todas as coisas, esse ídolo, esse Deus é você, sou eu. São as coisas que nós fazemos para a nossa própria glória. São as coisas que nós fazemos para a nossa própria devoção. Um verdadeiro avivamento. E por que é tão urgente nós recebermos um avivamento pessoal, um avivamento comunitário? Para que nós possamos encarar de frente esses ídolos nos olhos e possamos começar um processo de derrubada progressiva de cada altar, de cada ídolo, de cada culto que nós vamos entregando a nós mesmos durante a caminhada da nossa vida. A proporção que você vai derrubando esses altares, o Espírito Santo vai podendo ocupar lugares. Quando você derruba altares, o Espírito ocupa os lugares. E quando o Espírito Santo tiver mais lugares ocupados no seu e no meu coração do que os ídolos que nós levantamos dentro de nós, então nós estaremos vivendo uma vida genuinamente avivada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tiver mais regiões dentro de nós do que os próprios ídolos que nós amamos e que na verdade tem o nosso próprio rosto, então nós começaremos a viver uma vida de despertamento nessa geração. Eu profetizo sobre você nesse momento graça. Eu profetizo sobre você nesse momento compreensão daquilo que você precisa aniquilar dentro do seu coração e daquilo que Jesus precisa tomar como regiões de governo dentro de você. Aquilo que Jesus precisa transformar você em um governante sobre áreas da sua vida, que os ídolos que eu e você levantamos têm governado e têm regido os nossos movimentos, as nossas decisões e os nossos pensamentos. Essa é a primeira grande lição desse texto. Nós precisamos de um avivamento para depor esses ídolos, derrubar esses altares. Mas a segunda lição, pelo que nós precisamos de um avivamento, é porque um avivamento é a única forma verdadeira de Deus atualizar a sua movimentação. Um avivamento é a única forma genuína que Deus atualiza aquilo que Ele está fazendo. Deixa eu dizer algo para você. A ética de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus são as mesmas desde o princípio até o último dia dessa era e por toda a eternidade. A própria Bíblia diz sobre Deus, Deus dizendo de si mesmo: eu sou o Senhor e não mudo. Então, a ética de Deus, a vontade de Deus, o coração de Deus sempre serão os mesmos. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela precisa ser entendida como a base única para toda a nossa movimentação e para toda a criação. Porém, as formas, os métodos, os jeitos que Deus se movimenta na história, eles não são imutáveis, pelo contrário, eles são totalmente flexíveis e totalmente livres. E qual que é o grande desafio? O grande desafio é que nós consigamos ouvir o sopro de Deus para os nossos dias. E é por isso que o Intensify se justifica. Porque só uma vida intensa de liberdade no Espírito, só uma vida intensa de dependência do Espírito vai habilitar os seus ouvidos para discernir a voz de Deus para o seu tempo, discernir o sopro de Deus para os seus dias. O grande desprezo que nasce no coração do avivalista Ezequias é quando ele vê
que há 2000 anos atrás Deus havia feito um movimento poderoso no meio do povo de Israel através de uma serpente de bronze. Moisés, lá em Números 21, a Bíblia diz que Moisés levanta uma serpente de bronze, porque as serpentes do deserto estavam picando o povo de Israel, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Aquela serpente de bronze é um apontamento de Jesus Cristo, porque em João capítulo 3, Jesus diz assim: assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquela serpente, ela foi algo incrível que aconteceu na história de Israel, mas ela foi para um momento, ela aconteceu no deserto, ela aconteceu naqueles dias. E aí o que acontece? 2000 anos atrás, Ezequias olha, e o que aqueles homens dos seus dias estavam fazendo? Eles estavam queimando incenso e cultuando aquela serpente. E aí Ezequias dá um nome para aquela serpente, Neustã. Ele diz assim: isso é apenas bronze, é um pedaço de bronze. Essa é a tradução hebraica de Neustã, pedaço de bronze. Sabe o que ele está dizendo? O que Deus usou no passado e não usa mais hoje, não tem mais valor, é só um pedaço de bronze. Não tem mais essência, é só um pedaço de bronze. Não tem mais vitalidade nos nossos dias, é só um pedaço de bronze. E o grande desafio que nós temos é que nós muitas vezes estamos prestando culto a Neustã. Nós estamos embasbacados, nós estamos entorpecidos com o passado. Nós olhamos e dizemos assim: o Senhor fez grandes coisas ontem, o Senhor se moveu profundamente ontem, e nós continuamos queimando incenso ao ontem. E o que Deus fez ontem, os métodos de Deus para ontem, as formas de Deus para ontem, são Neustã, são pedaços de bronze. Inclusive, sabe qual é o destino da minha vida? Em algum momento, eu me tornar apenas um pedaço de bronze. Por quê? Porque tudo que Deus faz tem ciclos. Tudo que Deus faz tem inícios, apogeus e sucessão. Inícios, apogeus, ponto altos e sucessão. Moisés teve um início extraordinário olhando para uma sarça. Teve o seu apogeu atravessando um mar e liderando um povo. Mas teve a sua sucessão em Josué. Tudo tem um ciclo. E eu acredito que é por isso que lá em Judas está escrito que Satanás e o arcanjo Miguel batalhavam pelo corpo de Moisés. Porque se Deus tivesse deixado o corpo de Moisés disponível para Israel, é provável que eles tornariam o corpo de Moisés um ídolo. E Moisés estaria adorado em Israel por muitos anos, assim como eles fizeram com essa serpente. Nós precisamos entender isso, que legado é diferente de imobilidade. Legado é diferente de continuidade de metodologias. Legado é imaterial, legado fala de valores, legado fala de ética, legado fala de essência, legado fala das coisas que não se mudam. Mas se você quiser implementar metodologias antigas para os dias de hoje, você nem legado consegue reproduzir. Por quê? Porque Deus está nos chamando para entender a sua voz para agora. Deus está nos dizendo que o que Ele fez no passado foi incrível, se tornou um legado, se tornou um valor imaterial que nós não podemos prescindir, se tornou princípio. Nós não podemos abandonar a paixão, nós não podemos abandonar o brilho dos olhos, nós não podemos abandonar a devoção, nós não podemos abandonar a fé, mas nós não podemos levantar culto a pedaços de bronze. Nós precisamos entender qual é o sopro, qual é o vento. Nós precisamos abrir as velas e precisamos dizer: sopra Espírito, joga a minha embarcação numa direção nova. Sopra Espírito, joga a minha embarcação para um destino novo. Sopra Espírito, me direciona para
uma nova estação. Sopra, Espírito. Me faz humilde para entender o que o Senhor deseja. Sopra, Espírito, e me ajuda a ser um avivalista para os dias atuais. Eu oro nessa noite para que essa palavra faça sentido para você. Eu oro para que o Senhor te torne um avivalista poderoso. Eu oro para que o vento de Deus, que traz o legado dos nossos pais, possa atualizar a sua movimentação, e que a paixão, o fervor, a busca dos primeiros dias receba roupas novas para esses dias, e que nós possamos viver aqui e agora tudo que Deus está nos chamando, para que possamos construir um legado para as próximas gerações até que Ele volte. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nós ministramos uma palavra viva para o coração de todos nessa noite. Todos aqueles que se conectarem com essa mensagem, que eles possam receber, Senhor, a vida que procede do Senhor. Que o vento que sopra onde quer, sopre nas velas dos nossos barcos nessa estação. Que nós possamos, Senhor, se conectar com o legado dos nossos pais. O legado não muda, mas que nós possamos entender que o Senhor é um Deus de coisas novas. Eis que faço uma coisa nova em Israel. Que o Senhor possa fazer uma coisa nova no nosso meio nesses dias. E que o Senhor levante governantes como Ezequias, comprometidos em derrubar os altares de fora e de dentro, para que nós possamos viver um avivamento genuíno no nosso tempo. Constrói no nosso coração sensibilidade, Senhor. Cria em nós um coração quebrantado. Essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Espírito tem para você nesse tempo. Até breve. Fique na paz de Jesus. Deus abençoe você e a sua família.